Sim, você está maltratando o seu esposo e mimando os seus filhos. Como assim? Vou explicar. Você, mãe, esposa, todos os dias você acorda, né? Organiza toda a vida dos seus filhos. Roupa, calçado, bolsa, café da manhã, almoço, janta, quarto, tudo. Deixa o caminho perfeito para seus filhos. Isso é bom? É agradável? É. Só que muitas mulheres, algumas delas, depois que casaram e tiveram filhos, elas estão tendo esse tipo de comportamento e atitude para com seu esposo, priorizando a vida dos filhos, escanteando o seu esposo. No que deveria ser o contrário. Isso é hierárquico, isso é bíblico. A prioridade na minha casa, no meu lar, na minha família é Deus, meu cônjuge e os meus filhos. Isso não é abandonar os meus filhos, escantear os meus filhos, né? Eu demorei para entender isso também, só que eu fui buscar, né? Então muitas mulheres estão priorizando os filhos e escanteando seu marido. E muitos maridos, às vezes, sem entender, escanteia. Fica em silêncio, vai para o cantinho da parede e fica sem entender. Muitos vão embora e isso se torna motivo de separação. Por quê? Ele se sente abandonado e rejeitado dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Ele pensa, a mulher que eu casei, que eu moro, me escanteou. Por quê? Cada um dá um significado. Então, mulher, mãe, esposa, pare, pense e analise esse tipo de comportamento que você tem para com seu esposo. Porque o filho, nós pais, mãe e pai, precisamos educar, ensinar e treinar, não só dar todo esse aparato, esse amor, mas principalmente nossos filhos eles precisam de educação, treino e ensino. Porque da mesma forma que você, mãe, saiu da casa dos seus pais e formou a sua família, o seu lar e a sua casa, os seus filhos farão a mesma coisa. Isso é o ciclo da vida, isso é bíblico. O seu filho, ele vai formar a família dele, a esposa dele e os seus filhos. E sua filha também vai ter o esposo dela e os filhos dela, né? E outra coisa muito importante, você pai, você mãe, é exemplo. O exemplo, ele arrasta. O falar, ele emociona, mas o exemplo arrasta. Como assim? Um exemplo, quando você fala para seu filho, filho, não faça isso, mas você faz o contrário do que você fala, ele vai fazer o que você faz e não o que você falou. Então a fala emociona, mas o exemplo arrasta. Então assim, esse comportamento, mãe, que você está tendo com o seu esposo, a probabilidade dos seus filhos terem com os cônjuges dele, quando eles saíram da sua casa, a probabilidade é imensa deles fazerem a mesma coisa, é imensa. Então assim, pare, pense e analise sobre esses comportamentos e atitudes que você tem para com o seu filho, de estar maltratando o seu esposo e mimando os seus filhos. O seu esposo e os seus filhos precisam de amor, de carinho, de atenção, de proteção, de organização, orientação, acompanhamento, mas seus filhos, eles precisam de mais de educação, treino e ensino, e você permitir que ele execute, para quando ele sair do seu lado, da sua casa, da sua família, ele saia forte emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, resiliente, vitorioso, e com pensamento de, quando seu filho olhar para trás e pensar na mãe dele, e dizer assim, poxa, minha mãe me deixou forte, em todas as formas. Você entende? Então pare, pense e analise esse tipo de comportamento e atitudes que você está tendo para com o seu esposo. Entendeu? Você está maltratando o seu esposo e mimando os seus filhos. Cuidado, mãe. Falo isso com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Mas pare e pense e analise. Certo? Isso não é saudável para seu casamento. Porque os seus filhos, eles vão crescer. Isso é o ciclo da vida. Eles vão crescer, vão embora, né? E quem fica com você, mãe, é o seu esposo. O papel de seus filhos, de quando eles forem embora, vão voltar, né? Voltar assim que eu digo, não abandonar os seus pais, é honrar. Isso é bíblico. Honra o teu pai para que seus dias se prolonguem na terra. Deus fala isso. Entendeu? Então assim, eduque, treine e ensine o seu filho para que ele saia forte da sua casa. E olhar para trás e dizer, minha mãe e meu pai me deixaram fortes para que eu construísse a minha família.
Entendeu? Então pare, pense e analise. Mais uma vez, pare e pense e analise sobre esse comportamento que você está tendo para com o seu filho, para com o seu marido. Porque isso também faz com que ele se afaste de você. Cuidado com o silêncio. Né? Porque muitos maridos, homens, eles se silenciam. Não falam nada, não brigam, simplesmente se sentem rejeitados e abandonados e vão embora. Não estou justificando, certo? Nem o que eu estou falando para você aqui, mulher, mãe, esposa, exime a responsabilidade do pai, né, do esposo e do homem dentro da casa dele. Não exime. Ele é responsável também. Mas eu estou especificando aqui mulher, sobre esse tipo de comportamento e atitude, de mimar os seus filhos e maltratar o seu marido. Entendeu? Então, assim, com muito amor, carinho e respeito, pare, pense e analise. Certo? Eduque, treine. Não só dê amor, carinho, atenção, proteção, cuidado, orientar, acompanhar os seus filhos, mas priorize a educação, o treino e o ensino, para que eles saiam fortes do seu lar e forme a família deles, né? Fortes emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Tá bom? Se isso fez sentido para você, mulher, mãe, esposa, comente aqui, deixa um comentário, eu precisava ouvir isso. E envie para sua amiga, sua mãe, né, colega de trabalho, enfim, que precisa ouvir isso também, tá bom? Um abraço forte e vamos lá, a próxima.